Olá, Cláudio. Eu vou fazer, Maurício Zaroni, eu vou fazer a correção do seu E4, que esse E4 é para definir as restrições de data das atividades, estimar a duração das atividades do projeto e ajustar o cronograma, ajustar o calendário das atividades do projeto. Bem, vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou dar uma olhada no teu projeto. Tem algumas coisas aqui que eu queria que você, olhando a correção do exercício E3, você faz os acertos que têm que ser feitos, tanto do E3 como do E4, e assiste a correção do E3 e assiste a correção do E4. E faça as correções todas no E5, ok? Bom, vamos ver aqui. A primeira coisa que você tinha que fazer é criar um modo, que é esse modo, o 085, que é das atividades, é AP mais atividades, né? Então vamos começar a fazer, vamos dar uma olhada primeiro nesse modo, nessa tabela. Então eu vou aqui em editar, tabela, mais tabela. É essa tabela aqui, editar. O que faltou você inserir aqui foi o asterisco, né? O asterisco para ficar coerente com o que está no exercício. Então, se você incluir ali o asterisco, aí fica ok. Aí a gente vem aqui, deixa eu dar uma olhada nos campos que você criou. Tem um campo aqui que você botou Resource Group, mas na verdade o correto é Resource Name, tá? Então eu vou alterar aqui para Resource Name. Que quando você colocar lá no campo Resource Grupo, vai aparecer grupos e não o nome do recurso, ok? Então você faz essa alteração aí. Aparecer no menu, clicar OK, tá joia? E é para não aplicar. Vamos fechar, tá? Depois disso é criar um modo, né? Criar um modo para o 085 EAP mais atividade e incluir a tabela, essa tabela que a gente acabou de criar. Então, se eu for aqui em View, More View, esse modo aqui é que é o modo que está sendo solicitado, né? Melhor, o 8085, cadê ele? Tá aqui. Esse modo aqui. Vou mandar editar. Agora repara que ele já está já com a tabela, que a gente fez a alteração aqui incluindo o asterisco. Vou mandar mostrar no menu e vou clicar OK. E não vou mandar aplicar, tá? E depois é criar o modo combinado. Então é View, More View e criar o modo combinado. Aqui, que a gente vai editar e confirmar o nome do modo, tá perfeito, e incluir aqui esse modo que a gente criou agora. Aí clicar OK e mandar aplicar, né? Bem, com isso a gente tem aqui o modo para a gente começar a fazer o trabalho que está previsto, né? Então você tem aqui você vai fazer, primeiro incluir as durações das atividades. Vamos ver aqui você inseriu aqui durações. Repara que ainda existe aqui algumas atividades com ponto de interrogação, né, que nós vamos dar uma olhada mais adiante, como é que a gente resolve isso. Por enquanto, o ideal é que você, a partir do momento que você define a duração, insere a duração do teu projeto,
as que ainda continuam com um ponto de interrogação, que são durações que você não tem certeza ainda se elas vão acontecer ou não. Então, se a gente puser um filtro aqui, se eu puser um filtro aqui e ficar, eu quero saber quais são as atividades que estão com duração estimada. Repara que a que está com duração estimada são essas daqui e provavelmente essas. Ah, você colocou aqui como Hammock, provavelmente. Vamos dar uma olhada mais adiante, tá? Então vamos botar todas novamente e vamos fazer uma outra análise aqui. Eu estou vendo que se incluiu duração, todas as atividades, não tem dúvida com relação a isso. E tinha que ter incluído aqui em vez de você inserir restrições, conforme é previsto aqui, ó, se a gente for abrir aqui então aqui eu tenho um campo, eu tenho um campo aqui chamado deadline. Esse deadline, ele substitui diversas restrições que normalmente atrapalham aqui ingessam o seu cronograma se você colocar o tipo de restrição. Normalmente a gente usa essa, as soon as possible, que é a mais comum, né? E se você tiver alguma data de restrição, como uma data, por exemplo, término do projeto, ou então alguma data importante no seu projeto, você coloca, em vez de colocar uma restrição, você coloca um deadline. Então, vamos ver se você inseriu aqui alguma atividade com deadline. O deadline é justamente esse aqui, que é a data limite, né? A data limite, eu vejo que você não incluiu nenhuma atividade utilizando o deadline. Então eu vou incluir aqui, eu vou inserir aqui o final do projeto, tá? Como é que você faz isso? Eu vou inserir e depois eu vou tirar novamente, tá? A previsão de conclusão do teu projeto, se a gente for aqui, clicar aqui a pastinha, vamos ver aqui. A data, a data final do teu projeto é 19/10/2009. Se eu incluir um deadline, 19/10/2009. Se eu incluir aqui um deadline, 19/10, ó, vou colocar aqui 19/10, ó, 19/10/2009. Vou botar OK. Quer dizer, eu inseri aqui não é uma restrição, quer dizer, eu não ingesso o meu cronograma. Significa que qualquer atividade, como está tudo linkado, qualquer atividade que atrase no seu cronograma vai afetar, provavelmente, a finalização, a data final do seu projeto. Quando isso acontece, aqui do lado, no indicador, aparece aqui um sinalzinho vermelho que vai indicar que houve um atraso na entrega do seu projeto. Nesse caso, que nós colocamos como deadline. Então, é importante, aí você faz uma reavaliação disso e verifica se tem atividades não ainda executadas que podem afetar, podem ser melhoradas para que você não atrase o seu projeto. Ou mesmo na fase de planejamento, se você incluiu algumas informações, não fechou teu planejamento ainda, mas essa data aqui, essa data de final do projeto, ela está definida, né? Vamos dizer, para fins até de contratuais, então você na fase de planejamento você dá uma acertada em outras atividades anteriores para que não ultrapasse essa data final do teu projeto. Então é importante que
que seja incluído essa data de restrição. E você pode colocar essa data de restrição em outras atividades lá para cima, a que você achar que são importantes você controlar, ok? Bom, outra coisa aqui é a inclusão de atividades recorrentes. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou ver o que você incluiu aqui de atividades recorrentes. Bom, você tem aqui um produto aqui chamado controle. E depois você tem controle do cronograma. E nesse controle do cronograma você incluiu aqui atualizar o percentual de progresso, né? Onde você coloca aqui diversas, incluiu aqui essa atividade como atividade recorrente. Eu não colocaria isso aí como atividade recorrente, tá? Inclusive, vale a pena você dar uma lida, na página 108 do livro, o livro MS Pro de 2003. Dá uma olhada na página 108 e dá uma lida lá em atividades recorrentes, que você vai verificar que essas atividades aí, elas mascaram, de uma certa forma, ou escondem o verdadeiro caminho crítico do projeto. Quer dizer, você tem que avaliar direitinho a utilização disso em projetos que você esteja realmente trabalhando, tá? Quer dizer, aqui a finalidade é mais para você inserir a atividade recorrente. Eu não colocaria no controle essa atividade aqui como atividade recorrente. Eu excluiria essas atividades recorrentes e colocaria, de repente, talvez até uma RAMOC, ligando aqui o controle do cronograma. O controle do cronograma vai ser o controle durante toda a fase de execução do teu projeto. Então vamos dizer que você link desde o início até o final, e você vai ter que fazer um controle desse cronograma. Pelo que eu estou vendo aqui, você vai ver atualizar percentual de progresso. Quer dizer, você tem aqui a primeira no dia 6/7 a 7/7. Quer dizer, estou entendendo aqui que todo dia você vai fazer isso. Não sei se é uma realidade mesmo, se você vai todo dia fazer uma avaliação do percentual de progresso do seu trabalho. Tá? Eu excluiria essa atividade recorrente aqui. Deixa eu ver o que mais que tem aqui em controle. Você tem, vamos minimizar aqui, eu tenho matriz de risco. Você incluiu também como atividade recorrente. Eu não colocaria isso também. Eu colocaria isso como, de repente, uma atividade RAMOC que vai acontecer durante o teu projeto, tá? Atualizar respostas de risco, quer dizer, isso tudo tá em termos de controle. Quer dizer, eu criaria aqui reunião de acompanhamento semanal. Aqui você não colocou como uma atividade recorrente. Reuniões semanais. Reuniões semanais você colocou aqui de repente pode ser reuniões semanais você continuar como atividade recorrente. Que mais basicamente a gente utiliza para definir reuniões. Mas eu, na prática, na vida real, eu nem uso atividade recorrente. Que normalmente dá uma certa confusão lá e atrapalha um pouco em termos de caminho crítico. Depois eu tenho aqui consolidar informações. Eu também excluiria também, porque tudo isso aqui está ligado ao controle. Criar relatório. Criar relatório eu não colocaria também como atividade recorrente. Eu colocaria como 3 atividades. Você vai criar relatório, você vai criar o quê? Alguns relatórios, algum modelo de relatório, sei lá, não sei. Mas não colocaria aqui como atividade recorrente. Eu faria uma revisão nisso e, de repente, você poderia criar aqui vamos ver o que a gente podia fazer. Se você
você tem aqui controle do cronograma. Então você tem atualizar, percentual de cronograma. Você tem duas atividades. Você pode criar uma. Você pode excluir esse atualizar percentual e colocar como se fosse realmente uma atividade. Uma atividade que pode ser uma atividade Ramok. Eu ligo ela no início da execução do meu projeto até o final do meu projeto. Eu teria, vamos dizer, no controle, três atividades. Eu teria essa daqui, que é atualizar o percentual de progresso. Teria outra atividade que é realizar batimento do planejamento, realizar novas atividades, registrar novas atividades. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, você que teria no controle do controle do cronograma, você teria três atividades aqui. Essa daqui, esta e essa atividade aqui. Então, seriam as três atividades. Ou você faz uma Ramok ligando a o início, por exemplo, do teu projeto para fazer o link dessa atividade, atualizar o percentual, que é uma coisa que vai acontecer durante o projeto inteiro, né? Todo o projeto. Criaria aqui três atividades e faria uma Ramok e eliminaria essas atividades recorrentes. Da mesma forma, eu faria aqui com matriz de risco. Deixa eu ver aqui, você criou aqui, ó, tá vendo? Você criaria duas atividades que podem ser Ramok também, que isso vai acontecer durante todo o seu projeto. Então eu ligaria desde o início até o final dele. E reunião de acompanhamento, aqui convocar participantes e tal. Tá, aqui você criou aqui uma reuniões semanais, vamos manter reuniões semanais. Relatório de desempenho. Relatório de desempenho você criou, são duas atividades aqui que você colocou também como recorrente. Eu excluiria essas recorrentes e colocaria aqui consolidar informações e criar relatório. Criar relatório, de repente, não precisava ser uma Ramok, seria uma espécie de uma documentação, né? E consolidar informações, ela quase que acontece em paralelo aqui com essas atualizações que você vai fazer aqui do cronograma ou até da matriz de risco. Então eu faria também uma Ramok aqui e ligando o início do meu projeto até o final dele. Quer dizer, quando eu falo início do projeto, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui na sua EAP. Eu tenho aqui, ó, gerenciamento do projeto, criação da cultura, implementação do PMO. Quer dizer, vamos imaginar que aquelas atividades que estão, o controle ele está aqui, deixa eu ver, ele está ele está aqui no gerenciamento do projeto. Então eu colocaria esse gerenciamento todas aquelas atividades de controle, eu faria um link aqui com no caso criação, não sei se poderia ser criação da cultura sobre o gerenciamento de projeto ou implementação do PMO, que são coisas que vão acontecer durante a fase de implantação do teu projeto. Tá? Eu excluiria aquelas atividades recorrentes e faria só atividade recorrente, só naquela que tem lá as reuniões. Embora não é uma prática que eu uso. Eu acho que a finalidade mais do trabalho é você aprender como é que você coloca
Como é que você insere atividade recorrente? Bom, a outra coisa que está previsto aqui é a inclusão da atividade RAMOC, né? Essa atividade RAMOC é uma atividade importante e, te ajuda muito, principalmente na fase de controle, né? Controle e gerenciamento do projeto. Então, eu vou excluir aqui o filtro, vou botar todas as atividades e vamos dar uma olhada aqui. Eu vou tirar essa janela só para remover split. Então tá aqui. Vamos procurar aqui quais são as atividades RAMOC que você inseriu. Está aqui link dinâmico, eu vou inserir o filtro novamente. Vamos ver, dar uma olhada aqui. As atividades RAMOC. Você colocou aqui a atividade essa daqui e essa atividade aqui. Então, é a atividade 151 e 213, tá? Então eu vou tirar o filtro, botar todas elas novamente. E vou lá na atividade 151. Então F5, 151, ok. Então essa daqui é a atividade que você incluiu como atividade RAMOC. Como é que eu verifico aqui o início e o fim? O início e o fim. Eu estou vendo que você colocou. Se eu der um duplo clique aqui, ela vai direcionar para o início, o link inicial da RAMOC. E se eu der um duplo clique aqui, vai direcionar para o final, tá? Então, se isso aqui estiver ok, nesse mesmo arquivo, eu devo verificar isso, tá? Então, vamos dar um duplo clique aqui, vamos ver o que acontece. Repara o seguinte, quando eu dei o duplo clique, eu saí do modo do Task Sheet e passei para um outro modo, que é o modo onde aparece cronograma. Tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Agora vou fazer o seguinte, repara que quando eu dei o duplo clique, ele devia ter ido para a minha atividade inicial. Se nesse modo aqui eu der agora um duplo clique, se eu der agora um duplo clique aqui, ele deve ir para o início. Deixa eu fazer aqui. Ó, aqui foi para o final. Quando eu dei o duplo clique, foi para o final. Relatório, final de projeto. A RAMOC, ela não deve ser colocado como em termos de produto, tá? Estou vendo que você linkou aqui o final do produto. O ideal é final da atividade, quer dizer, final da atividade desse produto. Pelo que eu estou sentindo, você está querendo em colocar aqui o final como gerar o relatório final, que é a mesma coisa que é esse daqui. Então, o ideal é você linkar sempre a atividades e não linkar a produtos. Tá vendo? Quando eu dei o duplo clique agora, ele linkou aqui no início e você linkou em produto, quando deveria estar linkado em atividades, tá? Então nós vamos rever isso daqui, mas antes eu vou voltar lá para aquele modo 85, tá? Vamos aqui para o modo 85, atividade 151. 151. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa janela, remover split, e vou pegar essa atividade aqui, vou excluir esse link, ó, vou deletar, é só clicar em cima dele e botar delete, ele vai tirar, bota OK. Da mesma forma eu vou fazer com esse aqui, o final dele,
Pronto. Então, o que que você está linkando aqui? Você está linkando esse consolidar os problemas ocorridos como início e como final, você está aqui gerar relatório final. Então, nós vamos fazer esse link aqui novamente na atividade Ramok, tá? Então, eu vou pegar o início, que é essa daqui, confirmar aqui se é esse aqui, ó, esse aqui. Eu vou pegar o início dela. Você fez corretamente, inseriu aqui como tipo da duração da Ramok, tem que ser sempre unidade fixa, né? Senão ela não vai funcionar. E aqui nós vamos copiar, editar, copiar a célula e vou colocar aqui nessa Ramok como início. Então é editar, especial, ok. Então, agora eu já linkei o início, agora eu vou linkar o final. O final é aqui, relatório. Então nós vamos pegar o final, que é 14, esse 14 do 10 aqui. Vou usar a mesma coisa, editar. Copiar a célula. Venho aqui no final da Ramok, editar. Muito bem. Então, a partir do momento que eu criei essa Ramok, isso daqui eu já posso excluir daqui vou clicar duas vezes, ou vou aqui na pastinha e vou tirar o estimado. Tirei o estimado, então agora ela passou a ser uma forma de você tirar o ponto de interrogação, é fazer como eu fiz agora, tá? Quer dizer, se tudo der certo, se eu clicar agora aqui duas vezes, ou aqui duas vezes, ela deve ir nesse modo, deve ir diretamente para o início do projeto. Ó, tá vendo? Agora já foi direto aqui. E aqui, ó, se eu clicar duas vezes, já foi para o final, tá bom? Aí você faz um acerto aí nas ramocs que você for fazer, lembrando sempre que você liga a ramok, você liga sempre a atividade, início de uma atividade ao final de uma outra atividade, tá bom? Bom, a outra coisa que você tinha que fazer era inserir os calendários, né? Vamos dar uma olhada aqui no projeto, informações do projeto. Eu vejo que você considerou aqui o calendário padrão do seu projeto como calendário nacional compensado, tá? Quer dizer, você está usando esse calendário como nesse calendário nacional compensado, você botou todos os feriados existentes nacionais. Aqui a ideia é colocar os feriados. Deixa eu voltar aqui, senão vai dar. Esse aqui é o que você está usando no teu projeto. Se você se você está trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, então você teria que usar, fazer uma cópia do calendário compensado, que você já leva logo os feriados que estão no calendário nacional, e você copia este calendário nacional e faz o calendário nacional compensado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Significa que você vai pegar os feriados exclusivamente da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Isso é importante porque se você está executando um trabalho na cidade do Rio de Janeiro, podem alguns feriados que você está usando, que são nacionais, mas não são, mas aqui no Rio de Janeiro tem alguns que são exclusivamente da cidade. Então é importante que você utilize o calendário certo para onde você está executando o seu projeto. Estou vendo que você criou aqui o calendário de sábado e domingo, tá legal, e o calendário de 6 dias. Calendário de sábado e domingo, só se trabalha no sábado e domingo, e calendário de 6 dias, você trabalha de segunda a sábado e não trabalha no domingo. Bom,
Isso aí tá ok, eu acho que você fez como deve ser feito mesmo, tá? Bom, eu acho que está ok, eu acho que a gente fez aí a correção do E4. Ah, sim, tem um detalhe importante, que eu já devo ter mencionado anteriormente. É, tem uma atividade aqui, essa atividade, essa atividade, ela está sem sucessor. Eu acho que eu já tinha feito um alerta disso no E3. Mas você dá uma olhadinha lá para ver se vamos dar uma olhada nessa atividade. Eu vou aqui nesse modo, eu tenho aqui predecessor, tá vendo aqui, ó? Ela tem predecessor, mas ela não tem sucessor. Se eu não me engano, acho que é a única atividade sua que está sem sucessor, tá? A não ser a atividade que é de fim de projeto, que ela também não tem sucessor. Mas inclui aqui também. E se você fizer uma revisão, na revisão daquelas atividades recorrentes, você dá uma acertada também na parte de predecessores e sucessores, a não ser que você crie RAMOC, porque a atividade RAMOC não tem nem predecessor e nem sucessor, certo? Se a gente for aqui na... Deixa eu voltar aqui no... Novamente aqui no... Naquele modo 85. Não, vamos lá mesmo naquele. Nesse aqui, eu vou é a 151 F5, 151. Aqui tem que dar uma acertada nisso, tá? Eu não tinha reparado nisso anteriormente, mas a atividade RAMOC, ela não tem predecessor. Ela nem tem predecessor e nem sucessor, tá? Então essa atividade aqui, ó, você tira o predecessor e tira o sucessor. A atividade RAMOC não tem predecessor e nem sucessor. A outra atividade que você tem RAMOC é a atividade 214. Deixa eu ver aqui. F5. Voltar aqui naquele modo 85. Bem, lembra bem que a atividade RAMOC, ela não tem nem predecessor e nem sucessor, tá? Aí você faz aí o acerto que você tiver que eu incluí aqui nessa correção do E4, e qualquer dúvida você entra em contato comigo, tá bom? Bem, eu acho que está ok. Um abraço para você e aguardo aí o E5 na semana que vem com as correções do E4 e do E3.